momento você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, que nossos filhos estejam bem. Foi uma semana de muita luta, muito aprendizado. Eu estava aqui, toda vez que nós vamos começar a gravar, eu fico olhando a vinheta e eu fico imaginando o que seria a minha vida sem a Sofia. Realmente, eu só tenho a agradecer. Cada momento que a gente vê ali nas fotos que ainda emociona e emociona muito. Nós estamos, como eu comentei a semana passada, um programa só seria impossível a gente tratar de tanto assunto e uma conversa tão deliciosa que passa tão rápido. Então nós estamos novamente com a Bia. Depois, no final, vai estar passando um contato dela, que eu acho muito importante. Acabei de saber que o meu filho vai ter síndrome de Down. Ou, meu bebê está pequeno, eu preciso estimular, como que eu faço? Então, depois, primeiro de tudo, eu quero agradecer e depois o contato da Bia vai estar aqui embaixo. Bia, muito obrigada, muito obrigada. Imagina, que bom estar de volta. São tantas coisas, né? Ixi. E com certeza nós vamos ter muitos programas para falar. Nós gostamos de conversar, né? Então, eu gosto de falar pouco, quase nada. Eu também, então. Pessoal, uma das coisas que nós estávamos falando, né? Nós no programa passado falamos do momento da notícia. E tive o momento da notícia, superei bem ou mal, mas estou superando. E agora eu tenho um bebê. Esse bebê, assim que ele nasce, ele tem que ser estimulado. Então, nós estávamos falando com a Bia como fazer isso. E aí eu falei, e ela menciona sempre muito o tripé. E eu falei assim, mas como chama esse tripé? Ela falou assim, não, eu que costumo usar esse termo tripé do desenvolvimento. E eu achei um termo muito legal. Então, vamos entender, estou com um bebê, tem síndrome de Down, como que é esse desenvolvimento, como que eu posso ajudar o meu filho? Eu falo para as mães, então as mães têm que ter um pouco de paciência. Né? A paciência é a palavra que eu falo muito também, porque o tripé, o que tem basicamente nesse tripé? O desenvolvimento em casa, a estimulação em casa, a estimulação em algum local especializado e a personalidade da criança. Então isso é muito importante gravar, por quê? Muitas vezes a mãe estimula em casa, faz atividades, vai em uma instituição, a instituição ensina como fazer e a criança preguiça, não quer fazer. Isso atrapalha. A criança é super adequada, ela faz as coisas direitinho, é agitada, aceita bem a estimulação, a família faz a estimulação em casa, mas não leva em algum local que tenha uma especialidade que possa passar. Isso interfere. Ou leva lá na instituição, vai toda semana, faz direitinho lá as atividades, a criança tem a esperteza de pegar rápido, mas não faz em casa. Isso também interfere. Então, esses 3 pontos são importantíssimos para a família ficar de olho, porque tem que ver como a criança está participando, tem que ver como a instituição está fazendo e tem que cumprir as atividades e realizar as atividades que são pedidas. Porque muitas vezes, a criança ficou com preguiça, eu tenho dó de fazer. Em algumas situações é cansativo, algumas atividades de físio são doloridinhas, mas não pode desistir. E tem que estimular a criança. A criança tende, a gente sabe disso, a acomodar, como a gente falou da outra vez do ponto fraco, vai pegando ponto fraco dos pais e aí se aproveita da situação, não pode. Então, ter paciência, ver que tem o tempo, mas sempre buscar lá, né? Como a gente fala da inveja, buscar lá as imitações e o estímulo e o desafio. Eu estou pretendendo, a Edmar ainda não veio, é uma fisioterapeuta, mas a gente costuma falar, e muitas vezes quando a mãe ou não soube, ou soube no momento da notícia, porque costuma falar, com semanas ou a criança já tem que fazer uma fisioterapia e tudo mais. Então, a mãe não está sabendo, ou, meu bebê, ele nasceu prematuro, tem alguma coisa, não faz, né? Isso é muito sério, né? Porque existe o tempo das vacinas e tudo, mas é importante já buscar a instituição. A instituição pode sim orientar. Existem instituições que têm um trabalho já com a mãe, com a família de orientação, e à medida que a criança vai podendo, vai sendo liberada, já começa a fazer.
Mas mesmo a orientação já vai dando algumas atividades para fazer em casa, então é importante ter esse acompanhamento, porque por mais que a família procure na internet, eu vejo as famílias muito mais interessadas, porém tem que ter um profissional assistindo, observando se é adequado, porque uma criança tem uma hipotonia maior, por exemplo, nos membros superiores, né? Tem a hipotonia facial, que é importante estimular. Tem crianças que têm essa hipotonia maior. Então, é importante, usa chupeta, não usa chupeta, como é que faz? E isso é só o profissional. Apesar da mãe ter experiência, o profissional, ele vai conhecer a criança, ele vai ver como é que tem a movimentação e estimular adequadamente. E fazer em casa, porque senão não funciona. Pessoal, eu estava até falando da hipotonia, eu estava rindo, porque assim, a gente ainda, talvez assim, eu sempre me cobro um pouco mais. Eu podia ter feito mais e tudo mais. A Sofia ainda tem uma séria dificuldade para mastigar. E o pessoal, a gente está trabalhando muito isso, mas e se a pessoa não mastiga bem, né, ela não Sim. vai falar direito, né? Mesmo fazendo fone e tudo mais, é a força, né? E eu digo que o momento da notícia e essa questão de estimulação é cíclica. Então, tem um novo momento da notícia quando entra na escola, depois quando começa lá na adolescência, depois quando está mais adulto. Então, o momento da notícia vai mudando à medida que vai crescendo, mas vai existindo. Então, tem algumas dificuldades. E essa questão, eu tenho filhos de pais apoio que mesmo já na adolescência tinham algumas dificuldades na fala e pediam um fono novamente. Teve um filho que falou, minha professora não está me entendendo, mãe, me leva para fono de novo. Então isso é uma coisa também que tem que estar atento, assim, de quando que vai precisar, às vezes para um tempo, retorna, às vezes precisa mais de fono um tempo, em outro momento mais físio, vai variando, mas sempre é importante estar atento, sim. Não, e a criança acomoda, viu? Então não, é muito importante. E assim, a gente estava falando de chupeta, eu brinco, né, que o Anderson falava que o filho dele não ia chupar chupeta. Uhum. Ótimo, não chupou chupeta, chupou o dedo. E agora é muito mais sério, né, porque... É por isso que é importante conversar com um profissional, porque existem fonos que são... que aceitam a chupeta e outras não, mas aí tem toda uma técnica diferenciada. E a criança, quando quer, ela vai buscar outros meios. Então, por isso que é importante conversar mesmo. O profissional dá umas dicas, né, para a gente poder... Né, agora nós estamos com a Fernanda, que é a fono, e realmente a gente está vendo até a forma que ela faz. Ela pegou umas garrafas e a Sofia tem que soprar com cores diferentes. E aí, claro, novamente, meio que enrola a criança, né, estimula de uma forma diferente, e aí ela acaba fazendo todos os exercícios e tudo mais. Mas uma coisa que eu estava achando muito interessante é da atividade em casa, né? Uhum. Que eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes tem mães que realmente descobriram que teria síndrome de Down ou não voltaram para o mercado de trabalho ou não conseguiram. Mas tem outras mães que trabalham o dia todo, né? E a coisa, você vai fazer isso a hora que chega? Eu estava muito preocupada com isso, porque realmente nos meus horários eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. E aí quando você chega em casa 10 horas da noite, 11 horas, não vai ter como muito estimular. E uma das coisas que a Sofia está entrando na fase de alfabetização, ela já sabe todas as letras, mas mesmo a escola fala, Dani, ela está num aprendizado menor em relação à turma, ou muitas vezes fala assim, ela já rendeu muito mais, e aí primeiro que você fica preocupado, triste, mas talvez no outro momento da notícia, mas sempre procurar estímulos, né? Uhum. Uma das coisas que comentaram comigo, e eu acho que seria interessante falar, é que, claro, treinar em casa, e fala assim, tenta treinar no mesmo horário, e mesmo ela não vai render tanto, mas que ela trabalhe o mesmo horário e fique lá concentrada só naquilo. E agora a avó da Sofia, a Aina, que eu queria agradecer, está lá todo dia das 4 às 5 treinando com ela, principalmente agora o motor, né? Porque o motor da criança também, né? A escrita vem através de toda a parte de coordenação motora grossa e fina. Então é muito importante estimular pinça, uma série de atividades que motoramente vão ajudar depois a escrita, enfim, a aprendizagem. Mas essa questão da disciplina é extremamente importante, né? A gente vê na síndrome de Down, não sei a Sofia como é que é, eles têm uma disciplina que às vezes é a hora de comer, dá fome naquele horário, a hora do banho, querem burlar, mas eles têm uma disciplina.
né? São bem sistemáticos. Eu não sei se a Sofia mas a grande maioria sim. E aí é importante, muitas vezes nas férias da escola, né? É importante manter o horário, sim, para ter, primeiro, a disciplina e ter esse costume de fazer as atividades e a estimulação. E é importante que estimulação, a gente fala da parte da escola, mas são as imitações, ajudar a catar feijão, ajudar em algumas atividades também, elas servem para a escola. Então, estimular não é só lá a letra A, enfim, são as atividades que vão gerando, né, ao redor, em torno da criança, para ajudar nesta aprendizagem, né, de que eu vou conseguir, que eu vou buscar e que eu tenho que tentar. Isso é importante. Mas os horários, sim, definidos, eles ajudam demais. Tem umas coisas assim, e assim, uma coisa que eu falo para as pessoas, ela é linda, ela não sei o quê. Não, ela não pode fazer as coisas, ela tem que ter regra, pelo menos nós vemos assim, claro, cada pai vai ver de alguma forma, mas a gente fala, não, ela não pode fazer, fez coisa errada. E aí eu fico pensando, será que, como eu não tive outros filhos, será que outras crianças são tão teimosas, o tanto quanto? Sim, teimosas e sedutoras, né? A gente estava falando, né? A Sofia falou, eu te amo. Tem criança na escola que a professora fala e a criança faz os coraçõezinhos e seduz. Tem criança que já, eu tenho síndrome de Down, até usa, fala, eu tenho síndrome de Down para seduzir. Olha que sem vergonha. E não, o que eu sempre oriento a família é conversar com a escola e, olha, da mesma forma que dá limite para os outros alunos, meu filho, minha filha também tem que ter o mesmo limite. Não fez a atividade, não cumpriu a mesma atividade que você vai pensar no canto. Exatamente. Cada escola tem o seu jeito de pensar ou ou às vezes corta alguma atividade, enfim, ou fica um pouquinho mais de tempo naquela atividade, mas é importante cumprir, sim. Porque senão aí a gente vai estar trabalhando o quê? Que sempre vai ser o diferente. Não pode, tem que estar incluída. Incluída, inclusive, na hora que não está cumprindo as atividades. Bia, uma outra coisa, falando de coordenação, depois até vou, se você puder, alguns exercícios para as mães fazerem, mas além de tudo, a Sofia é canhota. Tá. E aí é uma coisa assim louca, porque assim, não que, você tem uma letra bonita, não, mas você está habituado, né? E como ensinar um canhoto a fazer as coisas? Aí até falaram para mim, tem uma tesoura especial para canhoto. Eu nunca imaginei que teria uma tesoura para canhoto. Antigamente as tesouras, eu não sei se... Agora as tesouras, elas têm os buraquinhos iguais, a grande maioria. Mas antigamente tinha um lado menor e maior, né? Agora eles estão fazendo os buracos iguais para colocar o dedo para facilitar. Mas existem cadeiras, né, que tem o apoio de um isso lado. na faculdade tem. Tudo isso. E o canhoto tende a virar a folha, porque a tendência, ele vai escrever e ele quer escrever ao contrário para poder enxergar. Então, eles têm um jeito de funcionar na folha um pouco diferente. A gente tem que observar, ver se aquilo está funcionante ou não, porque também não adianta querer que todo mundo faça igual, mas ir estimulando. Né? Então, para ficar do jeito correto, não entortar. Eu digo, faz uma estrelinha para mostrar onde começa, porque a criança vai cobrindo quando vai fazendo. Né? Então é importante colocar uma estrelinha onde começa, mas o importante nas atividades do lar são as coisas triviais. Então, passar esponja, vem ajudar a mamãe aqui na cozinha, pega aquilo, todo esse mecanismo de coordenação, isso ajuda na escola. Né? A gente pensa, sentar e o caderno que vai ensinar ou vai aprender, não, todas as atividades que a gente tiver, que além de tudo ensina o autocuidado, o que é a independência, vai estimulando no dia a dia mesmo, de sentir, nossa, eu estou sendo útil na minha casa, né? Isso tudo vai sendo uma somatória e vai ajudando. Mas essas atividades que tem um movimento mesmo de fortalecimento, isso o físio, a TO, por isso que é importante, o tripé, não deixar de ter essas orientações e cumprir. E cumprir. E cumprir. Eu achei legal que essa semana nós fomos na Marli, que é psicomotricista, né? E aí ela falou assim, a Sofia não quis fazer, mas pega aquela bolinha, né? Uhum. E agora a gente tem 2 cachorrinhos. Pega a bolinha, eu falei, vamos pegar a bolinha do cachorro.
e ficar apertando, né? Então você não pensa, né, muito, né, que isso vai ajudar, né? E muitas vezes chega em casa, a mãe tem um monte de coisa, né? A família tem um monte de coisa para fazer, então tem que ficar apertando. Começa a cantar música, a mãe está lá na cozinha, leva a Sofia, por exemplo, lá na cozinha, sentar, apertar e vai cantando alguma música, estimulando que não fique aquilo só, porque incomoda também. Levar na questão positiva e a mãe vai fazendo algumas coisas, vai observando e a criança está fazendo também. Então, inserir no contexto. Muitas vezes as crianças agitadas, eu sempre falo, olha, chegou, senta 5 minutos, vamos conversar um pouquinho, vamos brincar um pouquinho. Eu sei que a vida é corrida, mas 5 minutos que se pare, e na escola como é que foi, né? Ou, como eu estou com saudade, tudo isso ajuda a relaxar, a sair um pouco do papel, do trabalho e se inserir dentro de casa. Isso é muito importante, né? Porque senão já chega no pique, né? Ou chega dormindo, a criança muitas vezes, né, dependendo da criança, chega dormindo. Então é importante essa inserção no dia a dia. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Crianças, celular, YouTube, muitas vezes a mãe, claro, dá o celular, porque a criança não está parando. Eu vejo assim, primeiro que a Sofia tem, não sei se é normal, se é comum, mas a Sofia tem uma memória assim fantástica para algumas coisas. Coisas boas e coisas ruins também, né? Mas assim, esses dias ela queria, e a tia dela, a dona Aline, ensinou ela a gostar de Anitta. Então esse dia ela queria dançar, a Anitta, eu até nem ligo, porque se ela está dançando, está se movimentando. Mas a hora que ela ouviu o primeiro toque, eu nem sabia, e ela já falava, mamãe, que era a música, então o toque ela já lembrava. E hoje também eu percebi que tem umas crianças que eu nem conhecia, e já tem 1 milhão de seguidores, que aí são músicas que fazem paródias, né? E tem uma que é De Castigo, e a Sofia já assistiu 3 vezes, ela fica, De Castigo. A memória é muito boa. Tem algum site que você recomenda? Porque assim, eu estou pensando, se ela vai ver o YouTube, ela quer ver, e ela gosta e ela já procura lá o YouTube, algum site que, sei lá, se a gente coloca lá Beababá, você acha que isso ajuda ou não? Eu gosto muito de tecnologia. Eu sou a favor, desde que tenha o tempo certo, o horário certo, não seja exagerado, né? Eu sempre digo que existem vários, né? Vai lá no Google né, o YouTube tem, o Google. Sempre é bom a família dar uma olhada antes, pesquisar. Às vezes a gente pode indicar um ou outro, mas a família não gostar e a própria criança não gostar. O que é importante é dar uma olhada se aquilo está de acordo com o que a família pensa, o que a família aceita ou não aceita. Mas ajuda demais nessa questão da memória. A Sofia tem uma memória muito boa. Existem crianças que têm, por exemplo, a parte musical muito boa. Tem crianças que têm a questão da dança. Então, como qualquer ser humano, a gente tem as habilidades, a gente tem facilidade. Eu, por exemplo, não me coloque para mexer com bola que eu vou ter dificuldade. Mas para outras coisas, tecnologia, eu adoro. Então, a gente tem as nossas habilidades. E a Sofia, por exemplo, na questão da memória, e que é importante estimular isso, porque é o lado positivo que ela tem. Então, na escola vai ter criança que não vai ter isso. Então, a Sofia vai ser uma pessoa que aí o outro vai invejar. Então, é muito importante. Agora, a tecnologia tem que vir como uma forma de ser um aliado, uma forma para ajudar a família, e não servir como uma forma de ou atrasar ou interferir na educação. Então, aí a família tem que dar um limite. Olha, isso não, ou daqui a 5 minutos eu vou desligar, se você não fizer tal coisa, não vou ligar, ou não vai ter, não vai assistir. Então, servir até como uma forma de dar limites. Mas, se aquilo, por exemplo, a música da Anitta, né, o De Castigo, servir como uma forma, por exemplo, né, de que a família aceita, é uma forma dela entender que não está correto, e a família concordar, tudo bem. O que não pode exagerar, sair dos limites da família ou a família não concordar. Não, o Anderson odeia a Anitta. Então. Mas até, acho que talvez por ele vê-la dançando e que ela gosta, ele até, algumas músicas, ele até permite. Agora, você falou um ponto que é, assim, o que é o ideal? É meia hora? A gente tem isso?
Porque assim, não ultrapassar o limite. Aí tem hora que eu pensei, meia hora é mais que suficiente, mas eu também não sei se eu estou exagerando. Aí varia de criança para criança, de família para família, né? Tem família que, por exemplo, deixa meia hora durante a semana e se cumpriu as atividades, no final de semana coloca mais meia hora de presente, né? Varia muito. Agora, tem que tomar cuidado com o horário que vai ser, se vai ser à noite, se isso vai estimular, superestimular e a criança não vai dormir, né, adequadamente. Varia muito de família para família. O que eu digo é assim, a criança vai dando parâmetro e a família vai observando também até que ponto aquilo está sendo exagerado, né? Eu digo que a tecnologia, livro, TV tem que ser um aliado e não uma forma de interferir na parte de aprendizagem, no sono, na alimentação. Então, eu já observei várias vezes a criança não comendo direito porque está assistindo. Ou, para comer, tem que ficar com o celular à frente para poder comer e concentrar. Isso tem que tomar um cuidado danado, porque é muito importante a criança observar o que ela está fazendo, né? Principalmente quando a gente tem uma questão de estimulação, uma questão motora, ela tem que observar, né? E a família também. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? O tempo, tem criança que com meia hora já extrapolou, tem criança que 1 hora e tem 1 hora que a família aceita e não. Então, varia muito da educação familiar. Tem família que não concorda, né? Várias famílias, olha, só vai ter o celular depois dos 10 anos, por exemplo. Então, varia muito de família para família essa questão, né? Eu gostei de uma coisa que você falou, assim, a premiação que se comportar ou fizer, ganhou. Uma das coisas que eu percebo, e minha mãe fala assim, e minha mãe sempre fala que ela é uma sábia, né? Ela fala assim, tenta não... Claro, você é a autoridade, você é a mãe, mas tenta comprar a Sofia de uma outra forma. Olha, eu estou precisando de ajuda. E aí me indicaram, falaram assim para mim, tentar fazer estrelinha para a Sofia. Então, qualquer coisa que ela fizer que realmente foi bem feita, alguma coisa, colocar e depois trocar essas estrelinhas ou alguma coisa por uma figurinha, que não vai ter no custo ou ônus, não vai ser dinheiro, mas que ela se sinta, né, que ela fez alguma coisa muito boa ou ela fez um conjunto de atitudes que depois ela ganhou algo. É isso mesmo? Ajuda demais. Existem algumas dicas. Por exemplo, tem as atividades para fazer escovar o dente, forrar a cama, já dependendo da idade vão tendo as situações. Coloca a figura das coisas que a criança tem que fazer das atividades e põe até a foto. E velcro, a forma como conseguir, marca um X nas coisas. Então, você vai marcando o que você já fez. Aí, no final, por exemplo, da semana, aí tem direito a alguma coisa. A gente recebe as nossas premiações. Quem trabalha tem o salário. Quando você faz atividades que não remuneradas, você tem algum ganho com isso. Então, é importante a criança também se motivar. Então, tem famílias que eu peço para fazer um quadro com os dias. E à medida que a criança vai conseguindo... Você escreve os dias da semana? Os dias da semana. Tá. Aí, dependendo da criança, você pode colocar figurinhas. O que importa a criança, por exemplo, está querendo uma boneca. Tá, vai ter a boneca se cumprir com algumas atividades, né? Se tiver o sorrisinho, por exemplo, então vai colocando. Teve o sorrisinho, coloca. Aí não teve o sorrisinho, arranja uma outra figurinha, que aquela figurinha vai anular alguma coisa, né? E aí no final do mês, então, vai ganhar no aniversário. Isso é uma forma de estimular. Inclusive para quando for sair da fralda, isso ajuda muito. À medida que for conseguindo, conseguiu uma vez, o sorrisinho. Então, sempre que a gente quiser que a criança faça alguma coisa adequadamente ou que a gente tenha uma motivação para fazer, esse rostinho ajuda demais, né? E, de preferência, as coisas mais visuais. A criança muitas vezes não tem alfabetização e não é só isso. É bem estimulador a criança ver que tem um sorrisinho. Então, colocar. Isso pode ser com cartolina, velcro, adesivo, alguma coisa assim. Isso ajuda muito. Ai, que ótimo. O Neto já me comandou aqui que a gente tem que encerrar o programa. Mais uma vez, terminou muito cedo.
Gente, vamos prestigiar e vamos exaltar o que as crianças têm de bom. E vamos fazer então essas carinhas de sorriso, né, doutora? Que é tão bom a gente compartilhar também o que está legal, né? Sim, nós gostamos dos elogios, né? E de sermos motivados, a criança, o indivíduo com síndrome de Down, com certeza. Então tá bom, Isso eu aí. queria agradecer muito, muito mesmo. Bom. Pessoal, estamos encerrando mais um programa. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Quem faz o programa, claro que são vocês. Mandem comentários, mandem perguntas, que se realmente for para a doutora, nós passamos para ela. A gente vai estar o contato aqui. Entre em contato, prestigie o seu filho. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você.